Imagine ser visto como um gênio militar, um homem que venceu impérios, destruiu coalizões e fez a Europa inteira se curvar ao seu nome. Esse era Napoleão Bonaparte, até 1812. Foi nesse ano que ele decidiu atacar a Rússia e, sem saber, cravou um punhal no próprio mito de invencível. Hoje, em A Origem Suprema, vamos descobrir por que a invasão de Napoleão à Rússia foi um dos maiores desastres militares da história e o que realmente levou o homem mais poderoso da Europa à ruína, a ascensão do gênio. Antes de tudo, precisamos entender quem era Napoleão, um jovem ambicioso da Córcega que em poucos anos transformou-se no símbolo do poder francês. Venceu mais de 70 batalhas, perdeu menos de 10. Reorganizou um país em caos, criou leis, fortaleceu a economia e moldou um exército que parecia invencível. Em 1804, tornou-se imperador da França. E com ele, veio o auge de uma máquina de guerra que parecia impossível de deter. A vitória em Austerlitz, onde derrotou forças muito maiores da Áustria e da Rússia, foi o ponto máximo da sua glória. Naquele momento, o mundo acreditava que Napoleão era imortal, mas a glória tem prazo de validade, o motivo da invasão. A França vivia em guerra constante desde a Revolução. Napoleão queria dominar a Europa e, acima de tudo, sufocar o Reino Unido, seu maior inimigo econômico. Para isso, ele pressionou outros países a participarem de um bloqueio comercial contra os ingleses. A Rússia, por um tempo, aceitou o acordo. Mas o bloqueio destruiu sua economia e, em 1810, o czar Alexandre I rompeu a aliança. Napoleão viu isso como uma traição pessoal e, movido por orgulho e necessidade política, decidiu invadir o país mais vasto e gelado do planeta. Parece loucura? O pior que era o início do fim. Em junho de 1812, Napoleão cruzou a fronteira com mais de 600 mil soldados. Era o maior exército que a Europa já tinha visto. Mas havia um pequeno detalhe. Ele planejava terminar tudo em menos de 20 dias. Só que a Rússia não jogava conforme as regras. Em vez de enfrentar os franceses em grandes batalhas, o exército russo recuava, queimando tudo o que deixava para trás. Vilarejos, plantações, estoques de comida, tudo virava cinzas. Napoleão contava com viver da terra, mas a terra foi queimada. Sem comida, sem abrigo, sem estrada decente. A grande armée começou a definhar, o inimigo invisível. À medida que o exército avançava, a fome e as doenças tomavam conta. De cada 10 cavalos, 7 morreram antes de chegar a Moscou. A disenteria e o tifo dizimavam soldados diariamente. E o inverno russo ainda nem tinha começado. Quando Napoleão finalmente chegou a Moscou, encontrou apenas ruínas. A cidade havia sido incendiada pelos próprios russos. Sem suprimentos, sem vitória, sem moral. E então veio o golpe final. O inverno russo, o inverno que engoliu um império. As temperaturas despencaram para muito abaixo de zero. Homens congelavam enquanto dormiam, armas emperravam, cavalos caíam no gelo e os sobreviventes comiam carne de cavalo para não morrer de fome. Dos mais de 600 mil que partiram, pouco mais de 100 mil voltaram. A maioria mutilada, faminta e traumatizada. O invencível Napoleão voltava derrotado, o desmoronar do império. A derrota na Rússia destruiu não só o exército francês, mas o próprio mito de Napoleão. Os inimigos aproveitaram. Em 1813, uma nova coalizão, Rússia, Prússia, Reino Unido, Suécia, Espanha e outros, avançou contra ele. Paris caiu. Napoleão foi exilado na pequena ilha de Elba.
Mas o homem que nunca aceitava derrota ainda tentaria mais uma vez. O último ato. Em 1815, Napoleão fugiu de Elba, voltou à França e reconquistou o trono por 100 dias. Parecia o renascimento de uma lenda. Mas em junho daquele mesmo ano, no campo de Waterloo, a lenda encontrou seu fim. A derrota foi esmagadora. Dias depois, Napoleão abdicou e foi exilado novamente, dessa vez para nunca mais voltar. O império acabou, mas o mito nunca morreu. A invasão da Rússia não foi apenas um erro estratégico, foi um choque entre a ambição humana e os limites da realidade. Napoleão acreditava que podia controlar tudo, exércitos, nações, destinos, mas nem ele podia vencer o frio, a fome e o próprio orgulho. E talvez seja por isso que, séculos depois, ainda lembramos de 1812, não como uma vitória, mas como uma lição. Uma lembrança de que o poder, quando não conhece limites, acaba devorado por si mesmo. Se gostou desse mergulho na história, deixa o teu like e inscreve-te em A Origem Suprema. Aqui, a gente revela como as grandes mentes e impérios se ergueram e como acabaram destruídos pelas próprias escolhas.